E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, nesta análise a gente vai mergulhar numa forma bem diferente de pensar sobre o mundo, digamos, caótico das criptomoedas. A ideia aqui é se preparar para enxergar a volatilidade não como uma inimiga, mas sim como uma poderosa aliada. E para começar, vamos direto com uma pergunta que, olha, tira o sono de muito investidor por aí. A ideia de uma queda tão drástica parece até meio alarmista, né? Mas e se ela for, na verdade, a base para construir uma estratégia muito mais forte? Pois é, essa provocação vem de Luiz Fernando Roxo, o especialista cuja filosofia a gente vai explorar hoje. A abordagem dele é controversa, com certeza, mas o ponto crucial é o seguinte: ela é toda baseada em matemática e probabilidade. Não tem nada a ver com achismo. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar desconstruindo uma ideia bem popular, depois vai apresentar uma nova filosofia e aí sim montar uma estratégia prática, passo a passo, para navegar nesses mercados. Bom, nossa primeira parada é uma das narrativas mais famosas no universo cripto. Tem muita gente que aposta tudo nessa ideia, mas a pergunta é: será que ela se sustenta quando a gente olha com uma lupa estatística? De um lado, a gente tem a teoria popular, um ciclo previsível, quase como as estações do ano, sabe? Do outro, a realidade matemática, que é bem mais pé no chão. É um padrão que foi observado pouquíssimas vezes para ser considerado uma lei. E esse é o número-chave. Para a estatística, um padrão que se repete só 4 vezes está muito longe de ser uma teoria científica. É um reconhecimento de padrão um tanto simplório e, com certeza, insuficiente para se basear toda uma carteira de investimentos. Agora que a gente questionou um pouco as ideias antigas, vamos para a parte de construir algo novo. E se em vez de temer o caos fosse possível se beneficiar dele? Essa é a base de toda a filosofia antifrágil. Aqui está o conceito central. Pensa comigo. Uma coisa frágil, como uma taça de cristal, quebra com o estresse. Uma coisa robusta, como uma pedra, resiste. Mas o antifrágil, isso é fascinante. Ele fica mais forte. Pensa no sistema imunológico. Ele se fortalece depois de ser exposto a um vírus. A ideia é aplicar essa mesma lógica aos investimentos. Para ser antifrágil, é preciso aceitar algumas verdades. Primeiro, os mercados escondem mais riscos do que a gente vê. Segundo, ninguém consegue prever o futuro. Terceiro, as nossas emoções bagunçam as decisões. E o mais interessante, o simples ato de prever algo já altera o resultado. Mas aqui vem a notícia boa: dá para comprar um seguro contra o inesperado. Certo, da teoria para a prática. Como é que se constrói uma carteira que gosta do caos? A resposta está numa abordagem bem diferente da diversificação tradicional que todo mundo conhece. A estratégia barbell ou barra de halteres é exatamente isso que o nome sugere. Ela tem peso nas duas pontas e nada no meio. Adeus ativos de risco moderado. A grande aposta é na combinação dos opostos. E a ilustração aqui é perfeita. De um lado do halter, a gente tem a segurança máxima, como se fosse um cofre, caixa, títulos públicos. Do outro lado, o risco máximo, tipo um foguete, Bitcoin e outros criptoativos com potencial de explodir. E o segredo, como a gente vê bem claro, é a ausência total de meio termo. Ok, mas qual é o motor que faz essa estratégia funcionar? É um processo mecânico, sem emoção nenhuma. Como a gente vê aqui, quando os ativos de risco sobem, a gente vende um pedaço e aumenta a segurança. Quando eles caem, a gente usa essa segurança para comprar mais deles na baixa. É a própria volatilidade trabalhando a favor da carteira. Beleza, já temos uma estrutura bem robusta. Agora, vamos adicionar uma camada de sofisticação, uma forma de gerar uma renda extra a partir da própria oscilação do mercado. Bitcoin não paga dividendos, certo? Mas e se fosse possível criar um fluxo de caixa mesmo assim? É o que se chama de dividendos sintéticos. Usando derivativos, é possível alugar os ativos ou o caixa para gerar uma renda constante. O processo funciona mais ou menos assim. Se um preço mais alto para vender Bitcoin já parece bom, vende-se uma opção de compra, uma call. Se um preço mais baixo para comprar parece uma ótima oportunidade, vende-se uma opção de venda, uma put. As duas operações geram um prêmio, uma renda. E essa renda pode ser usada para o passo mais importante: comprar seguros baratos para a carteira, que no mercado são chamados de pozinho, protegendo contra quedas extremas. Agora, vamos dar um zoom out. Por que toda essa preparação é tão relevante hoje em dia? O cenário macroeconômico global nos dá umas pistas bem importantes. Esse número representa a dívida global total. É uma quantia tão gigantesca que fica até difícil de entender. Mas o ponto crucial é: essa dívida toda precisa ser paga ou rolada.
E isso cria uma fragilidade imensa no sistema financeiro do mundo inteiro. E este é o possível efeito dominó. Se aparece uma dúvida sobre a capacidade de pagamento, os juros sobem e o valor presente dos títulos de dívida despenca. Como esses títulos são usados como garantia, isso gera chamadas de margem, forçando a venda de ativos líquidos, como ações e cripto, para cobrir as perdas. O resultado? Uma crise de liquidez em que o dólar se fortalece. Essa frase anônima de um banqueiro, citada por Rocho, ilustra uma dura realidade. As crises e os ciclos de mercado são muitas vezes mecanismos que transferem riqueza. Quem está despreparado e muito alavancado, bom, cai da árvore. Na nossa sessão final, vamos amarrar tudo isso. Se a alavancagem pode derrubar investidores, como usá-la de forma inteligente para fortalecer a carteira em vez de destruí-la? A estratégia antifrágil distingue 3 tipos de alavancagem, como a gente vê na tabela. A limpa é a compra de opções, onde se arrisca pouco para um ganho que pode ser enorme. A suja é a dívida tradicional, que amplifica tanto os lucros quanto os prejuízos. E a tóxica, a mais perigosa de todas, é vender proteção a descoberto, arriscando perdas ilimitadas por um ganho limitado. Essa frase serve como um lembrete final. Não importa o quão inteligente alguém se ache, o mercado tem o poder de humilhar. A única defesa contra isso é a humildade e uma estratégia que reconheça a própria ignorância sobre o que o futuro nos reserva. E a gente termina com esta reflexão. Diante da inevitável incerteza, a pergunta não é o que vai acontecer, mas sim minha estratégia está preparada para qualquer coisa? A filosofia antifrágil oferece um caminho para que a resposta a essa pergunta seja um sonoro sim.